A falta de acesso ao teu primeiro milhão pode estar relacionada a um preconceito que você tem. Como assim, Jardel? Me conta mais. Presta atenção. Primeiro eu vou te fazer uma reflexão muito profunda e essa analogia vai gerar um impacto muito grande na tua vida. Aqui a gente vai falar um pouco sobre preconceito. E aí o que acontece? Imagina que você está devendo 12 mil reais para alguém e desses 12 mil reais você tem que pagar 12 parcelas de R$ 1.000. O 12 mil ele é o todo, é a somatória de tudo. Só que você pagar a primeira parcela, você pagar a segunda parcela, você pagar a terceira parcela, e você olha para a quarta parcela e fala assim, não, eu não acredito em você. Você vai pro inferno. A quinta também, a sexta também, a sétima também, vocês vão tudo pro inferno. E muitas vezes tem gente que acredita só na primeira parcela. O que eu quero dizer? Todas as parcelas compõem um todo. E aqui eu não estou falando sobre parcela de pagamento, eu estou falando sobre religiões, sobre ótica, sobre a vida. Deus tem vários nomes em diversos lugares e regiões. E muitas vezes, se você for estudar profundamente aquilo, você vai entender que tudo está falando sobre a mesma coisa. Só que o humano entende de uma forma diferente. Tanto os que estão dentro do processo da religião ou da doutrina, por exemplo, sempre falo que é o ser humano que caga tudo, né? Porque eu me revoltei com Deus na minha adolescência toda, só que não era sobre Deus, era sobre a experiência que eu tive na igreja católica e evangélica. Era uma cidade pequena, eu ia pra igreja e via as pessoas olhando e julgando o salto da mulher que tava ali. A pessoa saía da igreja e já ia fazer coisa errada. Então eu começava a questionar, o que Deus é esse? Tipo, eu saía da igreja católica e depois ia curtir, beber, fazer alguma coisa. Então era algo que era muito questionado por mim. E outra coisa, eu ia pra igreja evangélica e uma vez eu passei um aperto lá, porque eu era um cara muito envergonhado, eu ficava vermelho muito rápido se eu tivesse com vergonha, e eu tava na igreja evangélica, todo mundo olhou pra mim e quiseram me converter assim, basicamente na força. E aí nunca mais apareci lá. Então me revoltei, passei muito tempo afastado de tudo isso. E nesse estudo eu fui entendendo, quando eu fui expandindo a consciência, eu voltei a estudar sobre física quântica, comecei a analisar, poxa, peraí, física quântica fala muita coisa que tem na Bíblia. E eu comecei a perceber, cara, tá tudo falando sobre a mesma coisa, só que as pessoas não entendem e acham que um é do demônio e outro é de Deus. Fica nessa confusão. Só que todas as parcelas compõem o todo e não é obrigado você ser de todas elas. Mas se você quer acessar Deus em todas as óticas, eu pelo menos respeite o outro lado, respeite as outras, né? Não julgue, porque tem muitas crises e guerras religiosas por conta disso. E por que eu falo que o teu milhão pode estar por trás de um preconceito? Tem uma história que quando eu tava expandindo a consciência, assim, estudando várias coisas sobre mentalidade, eu não lembro quem comentou, mas é uma história bem legal, eu vou te contar dessa forma. Imagina que você tá com vários amigos voltando de uma festa, 2 horas da madrugada, em um bairro que particularmente é perigoso e tem uma pessoa que está com um problema no carro. Tá parada no meio do deserto ali, deserto no sentido de não ter nada na rua, tá tudo escuro. E aí você passa com seus amigos e seus amigos ficam tirando onda porque aquela pessoa, por exemplo, é da Umbanda e vocês nem religião têm, ou frequentam a igreja católica de vez em quando, não sei. E eles ficaram brincando e tirando onda, a pessoa toda de branco e tal, enfim. E aí você ficou na tua cabeça, cara, independente de religião, o cara tá largado aí, pode acontecer alguma coisa pior. Você ficou naquele sentimento de querer ajudar, mas os seus amigos ficaram tirando onda contigo, falando, ele vai fazer macumba pra ti, não sei o quê. E aí você foi lá e seguiu. Volta no tempo. Imagina que acontece a mesma coisa de novo, só que dessa vez você olha e fala assim, cara, podem seguir aí que eu vou ajudar essa pessoa. Você vai lá e ajuda essa pessoa. Essa pessoa fica extremamente agradecida. Você volta pra casa, mas ela pegou o teu contato pra te agradecer e te honrar de alguma forma depois. Você volta pra casa, você tá há tempos e tempos procurando emprego. E aí do nada você recebe uma ligação dessa pessoa. E ele fala, cara, te agradeço demais por você ter me ajudado naquele dia. Eu tava nesse bairro, não conheço muito bem, é a minha primeira vez de viagem. Tava com um problema no meu carro. Você me ajudou e eu queria te honrar de alguma forma e queria saber o que você tá precisando. E aí você fica meio assim e você resolve falar, né? Vê um sinal assim, fala. E você fala, não, tô procurando emprego e tudo, então se souber de alguém que pode me ajudar. E aí o cara fala assim, cara, vamos fazer o seguinte, eu tenho uma empresa hoje de marketing e eu tenho um time de vendas. Então, vem trabalhar comigo que eu te ensino a vender e a gente começa a fazer esses movimentos. Vai ser um prazer ter uma pessoa que está aberta a ajudar os outros. Você vai lá, começa a ajudar essa pessoa, começa a aprender a vender, você começa a crescer cada vez mais, vira o gerente de vendas, depois você resolve ter a sua própria empresa
e fica tudo bem entre vocês. Você vai, cria teu próprio time de vendas, começa a dar mentoria, começa a fazer vários movimentos e você faz o seu primeiro milhão. Exatamente. O teu primeiro milhão estava por trás de ter ou não preconceito. Como você ajudou uma pessoa e deixou o preconceito, o ego de lado, mesmo você talvez sendo de uma religião ou de algo que julga demais a Umbanda, por exemplo, ou o Espiritismo, a oportunidade estava justamente onde você menos esperava. E eu dei um exemplo religioso para ficar mais claro, mas hoje eu sou universalista, né? Então, vou na Umbanda, vou no Espiritismo, a minha raiz, né? Desde da minha infância, eu sempre fui na casa espírita. Passei um tempo na igreja católica, passei um tempo na igreja evangélica também depois, né? Minha tia frequentava muito, eu fui várias vezes também. E eu sei o que eu posso conectar e o que tem de positivo em cada uma. Se existe é porque foi permitido por Deus e tem a sua importância e a sua função aqui na Terra. Então cuidado com o teu preconceito, cuidado em criticar e ter preconceito com as outras parcelas, porque as outras parcelas também compõem o todo. Se você acha que só a Bíblia é a verdade absoluta, ela tem muito da verdade, principalmente para quem tem sabedoria de extrair, mas ela também foi muito editada conforme a vontade dos homens. Deus, criador de todo o universo, não poderia deixar um único livro com uma conexão direta com ele. E a pergunta é, e os índios? Eles nunca tiveram acesso à Bíblia, por exemplo. Como é que eles desenvolvem a conexão? Eles criaram, por exemplo, a ayahuasca, o rapé e várias outras coisas que, inclusive, a possibilidade, depois estudem sobre isso, pesquisa, a possibilidade e a probabilidade de conseguirem unir e criar a ayahuasca é praticamente impossível. Então fica aí, todos nós recebemos essa inteligência, né? Recebemos essa... Somos imagem e semelhança de Deus. E quando eu falo imagem, eu me refiro à capacidade de pensar, ou seja, como co-criador, e semelhança como as dimensões espirituais. Lá em Gênesis, Deus criou o homem, ou seja, ele criou o homem, depois ele formou o homem do pó da terra. Primeiro ele criou em espírito, depois ele formou em matéria. E o que isso quer dizer? É que você é espírito antes de ser matéria. E o problema é quando você é matéria, você se identifica com ela e você começa a cair no materialismo, na questão da separação, no preconceito, nas guerras. Fica preso na escala de Hawkins, de 200 Hz para baixo, preso na Matrix. Mas isso é um assunto para um próximo vídeo. Comenta aí o que você achou e valeu!